Não tenta entender agora. Muitas vezes queremos saber por que algo está acontecendo. Muitas vezes queremos compreender determinada situação. E é tão bom quando talvez você tem um direcionamento e entende por que isso está acontecendo. Mas muitas vezes não vamos ter uma resposta do Senhor. Não porque o Senhor se calou ou porque o Senhor não quer nos contar. Porque a gente não tem um entendimento, a clareza o suficiente para entender que aquela situação é necessária para que possamos, amadurecer. Um exemplo claro de uma criança, você falar para uma criança de 5, 6 anos que ela vai ter que sair da casa da mãe e do pai, porque ela vai formar uma família um dia, ela não vai entender, não vai compreender, e ela vai falar com suas palavras que ela não quer sair da casa da mãe e do pai, porque ela não vai deixar. Só que ela sabe que isso aí não tem sentido, porque quando ela crescer, formar uma família, é a base natural de ela formar essa própria família e ter a sua própria casa. Só que naquele momento aquela criança não tem entendimento. E isso não se faz diferente na vida espiritual. Muitas vezes acontece algo conosco, em determinada situação, que a gente não tem uma clareza, a gente não tem um entendimento o suficiente para entender o porquê que a gente está passando por isso. Se a gente tiver exemplo na Bíblia, como José ele foi humilhado pelos seus irmãos. Ele foi jogado no poço, ele foi vendido, ele ficou preso. E José, aconteceu inúmeras coisas e talvez na cabeça dele tinha inúmeras perguntas. Por que meus irmãos fizeram isso? Por que eu fui vendido? Por que eu estou aqui separado da minha família? Por que, Deus, será que você esqueceu de mim? Por quê? Inúmeras perguntas. E muitas vezes não há entendimento, porque não há clareza do propósito de Deus sobre nossa vida. Só que quando chega lá no fim, que Deus usa a vida de José e faz com que através da vida de José ele interprete o sonho, ali do faraó, e usa José ali como governador do Egito. E José tem autoridade para vender, comprar, fazer o que quiser. Acima dele só estava ali o próprio faraó. Então José tem autoridade até um ponto que os irmãos estão passando fome e vão até o Egito para comprar. E José tem a oportunidade de alimentar os seus irmãos, ou tinha a oportunidade de retribuir o mal que seus irmãos fizeram. José fez o contrário. Ele alimentou, ele salvou a vida dos seus irmãos, dos seus pais. E quando ele se revela para os seus irmãos que ele é o José que havia vendido, os irmãos dele ficaram até atemorizados, não entenderam, mas ele fala que foi o Senhor que colocou ele adiante. Olha para você ver a noção, quando a gente entende o processo, que José entendeu que não foi os irmãos, embora foi o irmão que vendeu ele, venderam ele, mas ele entendeu que foi uma forma que o Senhor usou daquela situação para levantar a vida de José, para salvar muitas vidas. Então José entendeu o processo, mas se perguntar quando José foi jogado no poço, ele não teria essa resposta. Se perguntar quando ele foi lá para o Egito, ficou na casa de Potifar, e a mulher de Potifar deu em cima dele, ele ficou preso na cadeia, José não teria essa resposta. Quando ele interpretou o sonho e pediu para que o copeiro, o padeiro, lembrasse dele, esqueceu dele, José não teria essa resposta. Mas quando José passou por todo o processo, o Senhor o levantou de tal maneira, José compreendeu, e tudo aquilo que ele passou foi necessário. Então, se você não compreende, confia. E no tempo certo você vai ter uma resposta e vai agir sabiamente como José. O Senhor me guiou à frente. Então não deixe que a situação, talvez você perdeu o emprego, agora você não está entendendo. Talvez uma oportunidade que o Senhor está tendo para que você possa ter um emprego melhor, uma condição melhor. Ou talvez você agora está muito correria e você tem um tempo para o Senhor. Então não olhe simplesmente com a sua lógica. Busque ver o que o Senhor quer fazer dessa situação. E tenha a sua mente mudada. Em breve você terá a resposta. Mas se você não tem resposta ainda, confie que esse Deus, Ele é Deus de misericórdia, de amor. E Ele não volta atrás com sua palavra. Que suas palavras sobre nós são palavras de bênção. Que Deus te abençoe grandemente.